Fala galera, tudo bom? Dando continuidade aqui às notícias do dia. Hoje eu selecionei uma aqui que vai dar um pequeno vislumbre do que nos espera nas eleições daqui a alguns dias. Bora conferir? Bom, voltando aqui, a notícia que a gente tem para comentar é essa daqui. Ministro da Defesa propõe votação paralela com cédula de papel para teste no dia da eleição. E aí, vocês acham que isso daqui daria certo? Primeiramente, que é uma proposta um tanto polêmica, um tanto difícil aplicação e com poucos dias para a eleição. A gente sabe que faltam menos aí de 90 dias para as eleições e os caras querem mudar o modo como a gente faz o sistema eleitoral. Veja bem, imagina o tipo de implicação que isso não ocorreria. A gente não precisa nem ir muito longe. Imagina que as urnas deem uma diferença de 5% na votação para um candidato e a cédula eletrônica aqui dê para outro. E aí? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles vão anular a eleição? Eles vão pedir para fazer nova eleição? Ou vai criar um debate entre o meu candidato venceu e o seu perdeu? O que você acha que aconteceria? Se a gente já viu aqui há poucos dias uma morte de um fanático que invadiu uma festa de outro para matar porque o político dele era diferente do tema da festa do cara. Imagina se isso acontece na eleição. Se a cédula indica um candidato e a urna indica outro. O que não vai acontecer nesse Brasil? Seria aí um golpe? A gente vai ter que ver. Vamos ver o que falou o próprio ministro da Defesa. O senhor se referiu, por exemplo, a revisor de eleições. Em absoluto, jamais, em tempo algum, seremos revisores de eleições. E tudo que a gente tem feito é seguindo rigorosamente, senador, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Sempre. Tá? Talvez pelas Forças Armadas, pela tradição, pela história, pelo nome que tem, ter se engajado mais forte nesse processo, a convite, a mídia especializada, a grande mídia, porque tudo que diz respeito às Forças Armadas normalmente aparece mais. E aí dá a impressão de que a gente é o protagonista. O protagonista é o Tribunal Superior Eleitoral, o protagonista é o povo brasileiro, o protagonista é a transparência, a segurança que a gente tanto quer. Esse é que eu penso ser o protagonismo aí. Então, Certo. Então, assim, as Forças Armadas elas foram convidadas a apresentar algum tipo de sugestão eleitoral e tudo mais. Até aí, ok. Só que o que a gente está vendo aqui que é uma sugestão que muda o processo eleitoral e não só muda o processo eleitoral, como pode criar um problema na própria eleição. Esse foi o pior projeto que eu já vi. E olha que os caras estão estudando. Imagina se não tivessem estudando. Mas vamos lá, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Beleza, a gente viu aqui, a gente repercutiu aqui, né? Ministro da Defesa nega a tentativa de interferência nas eleições, ao mesmo tempo que quer uma contagem feita em paralelo por papel. Certo. Só que é engraçado a gente fazer um comentário. Não é a primeira vez que isso acontece nesse governo. Ó, se a gente for olhar a notícia aqui, ó, de 2 anos atrás, a gente já via que o Bolsonaro propunha que também nos casos de Covid o governo tivesse uma contagem paralela porque ele não confiava na mídia. E acabou que, na verdade, a gente viu que o governo atrapalhou o quanto pôde a contagem, a divulgação do vírus, a compra de vacina e tudo mais. Se ele fez isso com uma causa de vida ou morte, que era a pandemia, o que ele não faria no caso da eleição? Você acha que o governo, em contagem paralela, diria que ele perdeu? Você tem certeza que ele falaria? Com certeza o governo ia dizer que ele ganhou. Ou no mínimo empatou. Então, assim, dificilmente essa proposta que a gente está vendo aqui é para benefício da população, como disse o ministro da Defesa. Na verdade, é um benefício partidário político. A gente está vendo a intervenção do governo, o quanto pode nas Forças Armadas. E mais, eu tenho algo para dizer. As Forças Armadas
o modo como elas foram conceituadas em nossa Constituição, significa que elas são forças permanentes e paralelas ao governo. Elas são forças de Estado, elas não são forças de governo. Ou seja, o que significa que o governo ele muda, a cada 4 anos troca o governo e tudo mais. Mas o Exército, as Forças Armadas, elas permanecerão, elas são perenes. E elas têm que. A atuação delas tem que ser paralela ao governo. Independente do governante, as Forças Armadas seguem a sua função. É isso que significa Forças Armadas. Tanto é assim, de tal importância que são as Forças Armadas, que a nossa Constituição aqui, ó, no artigo 12, parágrafo 3º, diz dos cargos que são privativos aos brasileiros natos. E aqui, entre os cargos privativos, estão os oficiais das Forças Armadas e, inclusive, o ministro de Estado de Defesa. Esse ministro aí, na função que ele está exercendo. Ou seja, por quê? Por que o ministro da Defesa não pode ser um brasileiro naturalizado, por exemplo? Porque entende-se que é uma função de extrema importância para a nação, que tem que ser alguém que é nato, nasceu no país, não vai ter, né, por mais que seja subjetivo, algum conflito de interesses com outro país, por exemplo. Então é por isso que ninguém da linha sucessória da presidência e nem o ministro de Defesa pode ser brasileiro que não seja nato, porque é de extrema importância para a nação. E eu vou além. É bom a gente sempre lembrar da lei de crime de responsabilidade, a lei 1079 de 50. O que ela diz em seu artigo 7º? São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais o quê? 3. Violar o escrutínio de sessão eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. Isso aqui não ocorreu, isso aqui é uma coisa que, de repente, se esse tipo de proposta for aprovada, pode ocorrer. É isso que a gente está alertando. Pode, de fato, ocorrer. Continuando. Utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral. Isso aqui já está um pouco mais próximo do que a gente está vendo, né? O poder federal utilizando das suas prerrogativas para, de alguma forma, interferir na execução da lei eleitoral, ficar assediando os ministros da Corte Eleitoral. Será que a gente está vendo isso? Eu acho que sim. 5. Servir-se das autoridades sob sua subordinação, ou seja, o Exército, né? Sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Será que a gente viu isso durante esse governo? Em alguns episódios eu acredito que sim. E aqui a gente está vendo que o governo ele anda muito próximo, muito tênue dos crimes de responsabilidade. E mais, ainda poderia destacar aqui, ó, a parte 7. Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Será que a gente está vendo isso? Pois é esse tipo de coisa que a gente não pode tolerar. Um governo sério não fica brincando em chegar muito próximo de cometer um crime de responsabilidade. Um governo sério, se fosse para fazer uma reforma eleitoral, já teria feito há 2, 3 anos atrás e hoje já estaria pacífico. O que a gente precisa no Brasil é de segurança jurídica. A gente precisa que as regras estejam claras e muito bem determinadas muito antes do fato acontecer. A gente não pode tolerar que mudanças do jogo sejam feitas a menos de 2 meses da eleição. Isso não é admissível. Isso serve para todas as áreas. Falta segurança jurídica no nosso país. Enfim, esse é o recado que eu gostaria de dar aqui. Vamos estar sempre atentos às notícias do dia e continuem me seguindo para mais notícias como essa, para a gente poder debater um pouco mais sobre política, e fico aberto aqui às sugestões. Até mais e falou!